Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo eu vou trazer uma análise dos dividendos do Santander, uma projeção dos dividendos para o ano de 2023 e também os preços teto para a ação dessa empresa, ok? E detalhe, esse vídeo aqui já é atualizado com os resultados que o Santander lançou do quarto trimestre de 2022, ok? Bom, sem enrolação, vamos começar. Na data em que eu estou gravando esse vídeo aqui, cada SAMB11, a unit do Santander, que nada mais é do que um pacote com uma ação ordinária SAMB3 e uma ação preferencial SAMB4, está valendo no mercado R$ 27,60. Aqui na parte mais do meio da tela nós temos acesso ao gráfico que mostra o histórico de distribuição de dividendos ano a ano do Santander para essa unit. Temos o histórico desde 2009, podemos ver que desde 2009, todos os anos, o Santander pagou dividendos. Então, é altamente provável que nos próximos anos ele vá continuar pagando dividendos. E algumas informações muito interessantes que eu decidi trazer. Olha só, eu peguei os últimos 10 anos, de 2013 a 2022. O preço inicial lá no início de 2013, o preço que cada unit estava valendo era de R$ 14,33. Isso sem os ajustes por dividendos, ok? O preço que estava cotado no mercado naquela época era R$ 14,33. Só que nesses últimos 10 anos, de 2013 até o final de 2022, o Santander já pagou um total de R$ 15,31 por ação. Ou seja, quem comprou lá no início de 2013 já reaveu, já recebeu de volta todo o capital que investiu apenas em dividendos. Já devolveu tudo para o seu investidor. Aqui nós conseguimos ter um histórico de dividendos dos últimos 10 anos, sendo que nesse período aqui desses últimos 10 anos, o dividendo médio, o dividend yield do banco, do SAMB11, foi de quase 7%, 6,97%. O que é o dividend yield? Basicamente, é quantos dividendos que o banco distribuiu naquele ano em relação à cotação das suas ações. Ou seja, se a ação vale R$10 e ele distribuiu R$1, ele pagou 10%, entendeu? Porque R$1 é 10% de R$10. E, atualmente, o Banco do Brasil está em 9,4% dividend yield em algumas plataformas, e em outras está dizendo que é 9,6%. Mas é aí, ó, 9,4%, 9,6%. E aqui eu puxei um histórico mais antigo, desde 2009 até 2022. Aqui nós conseguimos ver bem certinho qual que foi a distribuição de dividendos em cada um desses anos e qual que foi aquele dividend yield, essa taxinha que é de dividendos em relação ao preço de mercado. E numa média de 2009 até 2022, o Banco Santander teve 4,72% de dividend yield, ok? Bom, aqui é um gráfico muito interessante que mostra para nós a diferença de lucro líquido e cotação. Como podemos ver, de 2021 em diante, a cotação acabou caindo mais do que o lucro de fato do banco caiu. Isso pode significar duas coisas. Ou o mercado está precificando que os lucros do Santander tendem a cair para os próximos anos e já está adiantando isso, ou então é um fator geral que não diz respeito tanto ao banco em específico, entendeu? É alguma coisa, alguma crise geral que não vai prejudicar tanto o banco e fez as ações caírem e por isso ele pode estar barato. Tem essas duas situações aí, ok? Daí aqui nós podemos ir para a parte de rentabilidade. Eu peguei aqui a rentabilidade dos últimos 10 anos, sem considerar o reinvestimento de dividendos. Lá do início de 2013 até o mês de fevereiro de 2023, ok? Os últimos 10 anos, bem certinho. E nesse período o Santander rendeu quase 284% de rentabilidade. Isso já é interessante, mas quando nós colocamos o fator dividendos junto nesse cálculo, a rentabilidade salta para 459%. Isso para a gente ter uma noção de quanto os dividendos podem potencializar o nosso resultado com essas empresas boas pagadoras de dividendos.
Bom, e qual que foi a rentabilidade real dessa empresa? Ou seja, nesse período aí, ela rendeu quanto disso acima da inflação? Bom, como nós podemos ver, em todos os períodos aqui estipulados, apenas no período de 10 anos ela rendeu mais. Mas ela teve um belo de um rendimento a mais, de 94% nos últimos 10 anos. Enfim, e agora vamos para as partes das simulações. Se lá no início de 2023, lá em janeiro de 2013, melhor dizendo, se lá em janeiro de 2013 você tivesse começado a investir R$1.000 todo mês nesse banco, até dezembro de 2022, ou seja, um espaço de 10 anos, você teria acumulado o quê? Qual que teria sido o seu resultado? No final das contas, o seu desembolso, ou seja, quanto que você tirou do seu bolso de fato, foi um total de R$121.000, porque eu considerei que você já teria tido um investimento inicial de R$1.000, ok? Investimento inicial de R$1.000, mais aportes de R$1.000 todo mês. Você teria tirado do seu bolso de fato R$121.000 ao total, e você teria recebido nesse período R$80.000 em dividendos que nessa simulação foram automaticamente reinvestidos, dando ao total o seu custo de aquisição, o desembolso mais os proventos, um total de R$201.000. Sendo que o seu patrimônio hoje em dia seria de R$217.500. Mas aqui a gente é sempre interessante a gente parar e olhar o desembolso em relação ao patrimônio atual. O resto é rentabilidade que a empresa gerou. Mas é muito mais fácil para a gente ter uma noção, olhar quanto que a gente tirou do bolso, que foi R$121.000, e o seu patrimônio hoje em dia que é de R$217.000. Quase que dobrou o patrimônio que você investiu nessa empresa. E você teria acumulado 7.855 ações no final. Aqui nesse gráfico nós conseguimos ver bem certinho qual teria sido a sua evolução. Sendo que a linha amarela é o total de proventos que foram acumulados com o passar do tempo. A linha roxa é o desembolso, ou seja, o dinheiro que você foi desembolsando para comprar mais ações com o passar do tempo. O seu custo de aquisição, a linha vermelha, que é a soma das outras duas linhas. E a linha verde é o patrimônio acumulado. Como podemos ver, ele é o que mais explode para cima, com mais rapidez, mas também mais varia. Por quê? É volátil, é renda variável, então as ações ficam variando. E aqui é interessante a gente também notar o crescimento dos seus dividendos. Enquanto que a gente olhou lá atrás, e o banco teve anos em que ele caiu a distribuição de dividendos, teve ano em que ele aumentou e foi um pouco mais volátil, como nós podemos ver que para um investidor que seguiu uma rotina de investimento nesse banco, mês a mês, durante esses 10 anos aqui, os dividendos recebidos não foram tão voláteis assim. Em 2013, o total de dividendos que esse investidor recebeu na carteira foi de R$380, enquanto que em 2022 já foi de quase R$20.000. Como podemos ver no gráfico, teve esse crescimento muito pouco volátil e, em média, esses dividendos de 2013 a 2022, eles cresceram a uma taxa anual de 48%, ou seja, bem acima da inflação. Você teria superado a inflação com muita facilidade nesses 10 anos. E aí uma outra simulaçãozinha aqui, já vou logo ir para os preços teto, mas eu vou mostrar rapidinho essa simulação aqui de R$10.000. Caso você tivesse investido R$10.000 em janeiro de 2013, o seu resultado teria sido um patrimônio acumulado no final das contas de quase R$37.000, sendo que esses R$10.000 corrigidos pelos dois principais índices de inflação que nós temos no Brasil, que é o IPCA e o IGPM, teriam virado quase R$18.000 e quase R$23.000. Então, o seu investimento no Santander, durante esses 10 anos aqui, teria superado com facilidade. Aqui no caso dessa simulação de R$10.000, eu consigo calcular e comparar com a inflação. Agora já na outra simulação lá, como você aportou mês a mês durante esses 10 anos, o cálculo se torna bem mais complexo, ok? Aqui, como no outro caso, nós temos o gráfico bem certinho mostrando a evolução. Não vou explicar cada um de novo, porque você já sabe. Aqui, o gráfico com o crescimento dos dividendos. Aqui nós podemos ver que o crescimento foi um pouco mais volátil lá no início. Lá em 2013, 2014, 2015.
Por quê? Porque você só investiu uma vez. E o reinvestimento dos dividendos que você fez durante esse período ali não teve tanta força quanto o reinvestimento dos dividendos mais novos aportes, para tornar esse crescimento mais linear, entendeu? Então, uma pequena volatilidade ali, mas nós podemos ver que, mesmo assim, no longo prazo, o Santander entregou retornos muito interessantes. Bom, se você quiser testar o AGF com 30% de desconto por 30 dias, clica ali no link do primeiro comentário ficcionado, ok? Agora, sem enrolação, indo para os preços tetos. No dia atual, como eu já falei, o preço da Sambi11 é de R$ 27,60. Com isso, o dividend yield atual do banco é de 9,54%. Isso quer dizer que o total de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, que foram R$ 2,63 em relação à cotação atual, dá 9,54%. Mas esse dividendo pode não ser recorrente agora em 2023, ou seja, pode não se repetir. Então, o que eu gosto sempre de olhar? Uma projeção de dividendos do mercado, quanto os analistas estão projetando de dividendos para esse ano aqui de 2023, e um histórico do banco dos últimos 5 anos. Por que um histórico? Porque o que foi constante no passado é provável no futuro. Frase do próprio Luiz Barsi. Então, uma empresa que pagou dividendos interessantes nos últimos 5 anos, é provável que nos próximos anos ela vai pagar pelo menos a média desses últimos 5 anos para mais. Então, eu peguei aqui numa média, esses últimos 5 anos, a Sambi11 pagou um total de R$ 1,88 por ação, numa média desses 5 anos. Isso aí daria 6,83% em relação à cotação atual. E, com base nisso, nós teríamos nossos preços teto de 6% de R$ 31,43 e de 8% de 10% a preços mais abaixo. Entendeu? O que é o preço teto? É até que ponto de preço que você teria que aceitar comprar as ações dessa empresa para que você recebesse 6%, 8% ou 10% de dividendos no ano. Ou seja, apenas em dividendos você retorna essa porcentagem de volta para a sua carteira, para a sua corretora, em dinheiro, ok? O que acontece? Aqui, com base nesse histórico aqui, é provável que se você comprar abaixo de R$ 31,43, é provável que tu vai receber pelo menos 6% ao ano de dividendos do Santander. E uma projeção do mercado que os analistas estão fazendo é que para o ano de 2023 o Santander vai pagar R$ 1,81. Por quê? É muito próximo do histórico. Normalmente o Santander ele cresceria os seus lucros e suas receitas, mas ele foi muito impactado pelo caso Americanas, que você deve conhecer, e entre outros fatores que fizeram com que a inadimplência do banco subisse, ou seja, o risco dos clientes para qual ele emprestou dinheiro não pagarem, entendeu? E por causa disso daí, que afetou bastante o Santander, as projeções de lucros para esse ano e, portanto, a distribuição de dividendos, que nada mais é do que uma parte do lucro, acabaram caindo. E com base nessa projeção aqui, o dividend yield atual projetivo seria de 6,55%. E nós teremos um preço teto de 6% de R$ 30,16. Ou seja, com base nessa projeção, se você comprasse abaixo de R$ 30,16, é provável que você ia receber pelo menos 6% de dividendos esse ano. Mas tem mais um outro cálculo que eu gosto muito de fazer. Já que nós temos normalmente projeções mais otimistas para o futuro e preços teto mais realistas com base no passado, eu gosto sempre de fazer uma média entre esses dois. No caso aqui do Santander, acabou não dando muita diferença, porque acaba que a média de dividendos dos últimos 5 anos e a projeção são muito parecidas, ok? Mas eu fiz assim mesmo, e deu como consequência um preço teto de 6% de R$ 30,75. Caso você queira exigir que você receba em dividendos 8% ao ano, você vai ter que esperar a cotação chegar até R$ 23,06. Aí vai valer a pena no seu caso. Mas a filosofia de quem segue a filosofia de investimento do Luiz Barsi
é preços teto de 6%. Ou seja, provavelmente R$ 30,75 seja por volta ali, mais ou menos, o preço teto do próprio Barsi para comprar ações da Sambi11. Porque é muito realista essa projeção. E com base nisso, nós temos um dividend yield atual para as ações do Santander de 6,68%. E é claro que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, ok? Estou trazendo aqui várias informações com base em dados históricos e projetivos, mas eu não tenho CNPI, eu não posso recomendar.